Conosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse: vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, você que está em casa, você que está aqui na nossa paróquia de Santa Terezinha. Evangelho de João, todo esse período pascal. Nós estamos na Páscoa ainda, pessoal. Próximo domingo é a Ascensão, Nosso Senhor ressuscitou, Ele vai agora ascender aos céus, e no outro já é Pentecoste, vai mandar o Espírito Santo. Mas todo esse período é Páscoa, é um tempo muito importante na igreja, são 50 dias em que a igreja festeja a ressurreição de Nosso Senhor, e todo domingo é a festa da ressurreição. Mesmo passando o período pascal, o domingo que é? Ressurreição. É o anúncio de Jesus Cristo, ele já está ressuscitado. Então é um período muito importante. João 14, já contextualizei semana passada, vem depois do lava-pés, quando Jesus tinha mandado os discípulos ser servos uns dos outros. Se a gente fosse servo assim, uns dos outros, não teria guerra, nem problema, nem briga nas casas, nada. E cada um só queria servir o outro, né? Marido servia a mulher e os filhos, a mulher servia o marido e os filhos servirem um aos outros e servir os pais. Mas a gente não vive assim, né? Na igreja também deveria funcionar assim, no mundo deveria funcionar assim. Mas o mundo está em guerra, como nós estamos vendo, né? Em vez de querer servir o outro, quer dominar o outro. As guerras começam aqui. E mesmo dentro das nossas casas, é um querendo mandar e dominar o outro. Não pode. Certamente nas casas tem que ter a autoridade do pai e a autoridade da mãe também, né? E os filhos têm que obedecer. Isso aí tem que ter, isso aí não, né? Mas não pode ser uma dominação, né? Tem que ser com diálogo, conversando. A autoridade, sim, o pai e a mãe não perdem a autoridade, apesar de hoje em dia se questionar essa autoridade. O menino tem que obedecer. Está dentro de casa, obedece. Bem, João 14, 23 a 29. Depois os meninos vão me pegar, depois da missa. Não tem problema não. Se eu comer aqui o creme de galinha, eu vou ficar bem forte, aí não me pegam. Bem, João 14, pessoal. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos. Ele está falando com os discípulos, tá? Hoje quem são os discípulos? Vocês, eu. Todo aquele que quer seguir Nosso Senhor é discípulo. Nem todos são apóstolos. Quem é o apóstolo? O apóstolo é aquele que proclama
aquele que é enviado para proclamar, né? O padre tem que ser um apóstolo, né? E o discípulo é o que segue Nosso Senhor. Mas discípulo todos nós temos que ser, até o apóstolo tem que ser discípulo. Como é que o padre vai anunciar a palavra de Deus e não seguir Deus? O padre também tem que ser discípulo, né? Então discípulos somos todos nós. O que ele está falando para nós? Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Então, refletindo aquilo que ele está dizendo, só guarda a palavra de nosso Senhor quem ama nosso Senhor. E quem não ama, não guarda. E o que é amar nosso Senhor? Também já tive ocasião aqui de explicar, né? Não é esse amor de novela, de telenovela, de YouTube, não é nada disso, não é nem sentimentos. Você pode sentir ou não sentir. O amor são atos concretos. E, especificamente, dá a vida pelos outros. Em João é dar a vida, a própria vida pelos outros. É o pai que dá a vida pela esposa, pelos filhos. A esposa que dá a vida pelo marido, pelos filhos. Os filhos que dão a vida pelos pais. Esse é o amor cristão. Não é o sentimento, não é essa coisa do sentimento das novelas, não tem nada a ver com isso. Eles chamam de amor um sentimento, que pode até ter, mas se for de acordo com a lei de Deus. Não é qualquer sentimento que vem de Deus, certo? Então tenha muito cuidado com o sentimento, bastante cuidado. Então, só aquele que guarda a palavra de Nosso Senhor ama Nosso Senhor. Não adianta você dizer eu amo Deus, eu amo a Deus. E se você não der a sua vida por Deus, você não ama a Deus. É só um sentimento aí que você tem. Esse sentimento não salva ninguém. Então, o amor é uma coisa concreta. Se você ama a Deus, guarde a palavra de Nosso Senhor, dê a sua vida pelos outros. E siga a lei de Deus. Não adianta dizer eu amo a Deus e é a favor do aborto. Eu amo a Deus e é a favor do divórcio. Eu amo a Deus e não ama. É brincadeira. Está brincando com Deus, né? Com Deus a gente não brinca. Então, se a gente ama a Deus, a gente faz o quê? A vontade de Deus. A gente segue a palavra de Deus e dá a nossa vida pelos outros. O padre pela comunidade. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Então, aquele que faz a vontade do Pai, a vontade de Deus, segue os mandamentos de Deus, da igreja, esse ama a Deus e o Pai vem e faz nele morada. E quem não ama, o Pai não vem. Não queira ter uma intimidade com Deus se você não faz a vontade de Deus. Isso não existe. Jesus é bem concreto naquilo que ele fala. Ele não virá. Por mais que você diga eu amo, ele não virá. Você não está na... Se você não faz realmente a vontade do Pai, ele não virá a você. E ele continua: quem não me ama, não guarda a minha palavra. Então, quem ama, quem guarda a palavra de Nosso Senhor. Quem não ama, quem não guarda. E como é não guardar? Não seguir o mandamento. Nem da lei de Deus, nem da lei da igreja. Quem não segue o mandamento, não guarda. Quem segue, guarda. É bem simples, né? Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutar não é minha, mas do Pai que me enviou. Outra realidade é que Nosso Senhor ensina, não o que Ele quer. Ele ensina o que o Pai mandou. E tem que obedecer. E o mundo hoje não quer obedecer. O mundo hoje quer fazer qualquer coisa, mas não quer obedecer. Aí entra na igreja, quer fazer o que quer. Em casa quer fazer o que quer. Isso aí não é ser cristão, não. Nem Nosso Senhor fazia isso. Ele fazia a vontade do Pai. E Ele quer que a gente faça a vontade do Pai. Se não fizer, Ele não virá a nós. Certo? A palavra que escutar não é minha, mas do Pai que me enviou. Até Nosso Senhor obedeceu. E obedeceu até a morte e morte de cruz. Se Ele obedeceu até a morte e morte de cruz, Ele quer que também a gente obedeça. Mas obedecer a Deus, não é obedecer a qualquer um. Não é obedecer a qualquer pessoa. É obedecer a um governante que por exemplo, abre para o aborto. Eu não obedeço e pronto. E está sendo gravado. Eu não obedeço, acabou. Sou contra.
Hoje soube que um bispo nos Estados Unidos, finalmente um bispo de coragem, ele excomungou a deputada, chefe lá do Congresso americano, a favor do aborto. Ele disse: a fulana de tal está excomungada. Na minha diocese ela não comunga. E nenhuma missa ela comunga. Por quê? Porque é a favor do aborto. Esse tem coragem. Por que os outros não fazem também? Porque eu não posso comungar ninguém. Bem que eu tinha vontade, mas não posso. O bispo pode. Então a fulana de tal, que é uma grande lá dos Estados Unidos, não pode comungar em nenhuma igreja da diocese dele. Ótimo. Agora devia estender isso para qualquer político. Pronto. Os bispos disseram: nenhum político a partir de hoje, qualquer político a favor de aborto, não comunga. Pronto, não comunga e acabou. Quer ser a favor do aborto? Quero. Então pronto. Dentro da igreja não. Mas não falam. Esse falou, né? Graças a Deus, né? Bem, ele é arcebispo de São Francisco, nos Estados Unidos, lá, uma cidade grande. Deu um bom testemunho. Mas, e o Senhor continua falando: isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Então o que é que ele está anunciando? Está anunciando a verdade. E nós também temos que anunciar a verdade. Nós temos que nos posicionar contra o aborto, contra essas uniões civis aí de pessoa do mesmo sexo. É contra a palavra de Deus. Não pode, não pode, não pode. Ah, mas não tem mais, não pode. A gente tem que se posicionar. Ideologia de gênero tem que ser contra. As escolas estão ensinando coisa errada para esses meninos. Aqui na igreja eu digo que está errado. Na hora da igreja se manifestar a nível assim, de bispo mesmo falar, excomungar. O certo é certo, o errado é errado. Quem quer seguir o certo, segue. Quem não quer seguir, sai da igreja. O que está fazendo na igreja? Só para dizer que é cristão? Cristão que é a favor de aborto não é cristão. Pode comungar? Não. Pode não. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará no meu nome, ele vos ensinará tudo. E agora nosso Senhor vai além. Primeiro ele está dizendo: eu vim fazer a vontade do Pai, eu fiz a vontade do Pai, eu quero que vocês façam a vontade do Pai, que vocês sigam a lei de Deus. Quem não seguir, eu não vou estar com essa pessoa, está claro aqui. Depois disso ele anuncia a morte dele. Ele é muito verdadeiro, nosso Senhor. E a verdade é uma coisa que eu mais gosto. Ele disse lá por 12 que ele tinha escolhido: eu vou morrer, vou ser traído, negado, vão me matar. E eles, claro que eles ficaram assustados, né? Não queriam, mas ele disse: mas quando eu for, quando ele diz eu vou enviar o defensor, quando eu for, eu vou mandar para vocês o Espírito Santo. E ele fez. Foi traído, negado por Pedro, que era amigo dele, né? A pior negação é traição. A pior traição é uma traição de amigo, né? Porque a pessoa, quando é amiga da gente, que trai a gente, não é nem traição, né? A gente pode até esperar uma traição da pessoa que não é amiga. Uma pessoa muito próxima da gente, assim, amigo mesmo, que trai, aí é traição. É difícil assim, um casal às vezes que tem traição, é difícil reconciliar. Pode, quando tem o perdão, reconcilia. Mas é difícil, nosso Senhor foi traído por alguém que ele tinha escolhido para ser o chefe da igreja. A coisa é tão grave, tão séria, é como se o Papa hoje, traísse nosso Senhor. Foi o que aconteceu, o Pedro traiu. Não conheço esse homem, né? E conhecia. Mas todo pecado é traição, né? Então é bom a gente ficar atento. Ele então anuncia, depois de falar isso, para fazer a vontade, que ele fez a vontade do Pai, quem tem que fazer a vontade do Pai, tem que seguir a lei de Deus, que ele só virá para quem seguir a lei de Deus. Ele anuncia a morte dele. Mas não deixe os discípulos sós. Eu vou, mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vem. E não é só o Pai que envia o Espírito Santo, né? Nosso Senhor também, porque ele é um com o Pai. O Pai envia e Jesus também envia. E ao mesmo tempo que o Espírito Santo vem, o Pai vem e Jesus vem, porque é um Deus só. Enquanto Deus é um só. Também já tive a oportunidade de explicar isso aqui. O defensor é o Espírito Santo. Está presente na igreja desde o início. Fortemente desde Pentecostes. Mas só desde Pentecostes? Não. Quem foi que concebeu Nosso Senhor e Maria? O Espírito Santo. Quem foi que impulsionou João Batista para pregar? O Espírito Santo.
Então ele está presente na vida da igreja. Quem foi que disse a Pedro que Nosso Senhor era o Filho de Deus, lá em Mateus 16, 18? O Espírito Santo. Depois Pedro se fechou e caiu. Então Jesus deixa para a gente uma verdade muito que a gente não deveria esquecer. Apesar da dificuldade de hoje, nós vivemos num mundo muito difícil, com essa guerra, essa doença, tira máscara, bota máscara, não sei o que, ninguém sabe a verdade do que está acontecendo. Pois bem, nós temos o Espírito Santo. E se vier uma guerra mundial, nós temos o Espírito Santo. E se a gasolina piorar, aumentar, nós temos o Espírito Santo. Não significa com isso que eu tenho que aceitar tudo, não, eu tenho que lutar também. Mas eu tenho o Espírito Santo, significa que eu não posso perder a fé. Eu não posso entrar em depressão, por exemplo. Por quê? Porque ele está dizendo que eu tenho o Espírito Santo. Certamente quem está na graça de Deus, comungando e confessando. Porque se está numa vida de pecado, está com o Espírito Santo? Não, está não. Sinto muito. O que faz? Confessa, comunga. É simples. Eu também, na minha juventude aí, eu não andava na igreja não, eu já contei aquilo. Fui convertido, então pronto. Começa, confessa, comunga. Faz 40 anos, né? 40 anos que eu comungo todo dia. E confesso com muita frequência também. Então, não tenha medo, não tenham medo, porque na hora que ele avisa que vai morrer, que ele anuncia que vai morrer, ele diz que o defensor, e é quem nos defende, o Espírito Santo, que o Pai enviará no nome dele. Então, o Pai envia, mas no nome de Jesus, é um Deus só. Ele vos ensinará tudo. Quem nos ensina, certamente, as coisas de Deus, é o Espírito Santo. E vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Então, você quer alguém que lhe ensine a rezar? Invoque o Espírito Santo. Ele que nos ensina, que nos recorda tudo, todas as verdades da fé. Certamente, se você tem devoção a Nossa Senhora, e é bom ter, certamente você está com o Espírito Santo. Porque ele gerou Jesus nela. Então, onde quem invoca Maria, na verdade, invoca também o Espírito Santo, né? Deixo-vos a paz. Depois ele fala, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. No final, quase no final, Jesus diz que está deixando a paz. A paz de Nosso Senhor não é com uma paz do mundo. Na verdade, o mundo não tem paz. Nunca teve paz o mundo, né? O mundo chama de paz a ausência de guerra. Aí qualquer confusão pode gerar a guerra mesmo, como está gerando aí. Paz para o mundo é a ausência de guerra, não é paz. Essa paz que Nosso Senhor está falando é a própria ressurreição. Quando ele fala que nos dá a paz, ele está dizendo, eu vou dar a vocês a ressurreição, a vida eterna. Que é também, de novo, a repetição, o próprio Espírito Santo. Não é essa paz que o mundo tanto ansia, né? E não tem, porque o mundo está mergulhado num grande caos hoje, né? Grande guerra. E essa guerra, rezemos para não se alastrar, porque ela não terminou. Eu vejo algo muito sério aí nessa guerra. E pode se alastrar e chegar até aqui. Embora aqui também já tem guerra, né, pessoal? Toda a violência que a gente vive no Brasil, nossa cidade, é guerra. A violência que a gente vive nas nossas casas, com briga, é guerra. Não é só guerra assim, a guerra está dentro das nossas casas muitas vezes, né? Então, independente dessa guerra, ou para vencer a guerra, ele dá a paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não como o mundo a dá. Falei. Então, além do Espírito Santo, ele me dá a paz. Para que coisa melhor? Eu tenho que ficar muito confortado, reconfortado e confiante. Apesar de tudo que está acontecendo, eu tenho o Espírito Santo e eu tenho a paz. Bote isso na sua cabeça, para você, quando vier uma situação difícil, na sua cabeça e no seu coração, você não se alarmar demais. Não perca a paz. Certamente se você está comungando e confessando, né? Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ele falou isso porque os apóstolos, quando ele anunciou que ia morrer, ficaram com o coração perturbado. Claro, disse que ia morrer, ficaram intimidados. Já não tinham coragem, agora que não tem medo. Foi por isso que negaram e traíram. A pior coisa que tem é medo. Acaba viver com medo.
Quem vive com medo vive na mentira. Ninguém tem que viver com medo de ninguém, não. Se eu tenho a paz, se eu tenho o Espírito Santo, se eu tenho o Nosso Senhor, acabou. Vou temer a quem? Faça como esse bispo aí. Excomungue lá, deputada. Ela é poderosa. E que seja. E que seja. Devia excomungar o presidente dos Estados Unidos, que ele também é a favor do aborto. Não é só ela, não. Primeiro a ser excomungado devia ser ele. Né? Ao menos se vier para cá nessa paróquia, não comunga, porque eu não dou. Aí ele não sabe nem que a gente existe, né? Mas devia excomungar a ele, que é a favor do aborto. A minha paz não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Depois fala: ouvides o que eu vos disse, vou, mas voltarei a vós. Agora anuncia de novo a morte dele. Eu vou, esse negócio de vou é porque ele está morrendo, né? Eu vou morrer, mas voltarei. Voltarei como? Ele vai ressuscitar, vai aparecer, vai ascender aos céus e vai mandar o Espírito Santo. Se me amasseis, ficarias alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. O Pai é maior do que ele na função. Não é porque seja outro Deus maior do que Jesus, é um Deus só. Atento que isso aqui pode causar heresia. O Pai é igual a Nosso Senhor como Deus. Maior que ele está falando aqui, porque ele vai morrer, o Pai vai ressuscitá-lo. É a função, não é porque é outro Deus, um Deus superior. É um Deus só. Nossa fé é um Deus só. E disse por discípulos: vocês estão tristes, estão com o coração intimidado, perturbado, porque eu disse que eu vou morrer. Vocês têm que se alegrar, né? Ficarias alegres, porque vou para o Pai. A gente não tem que se entristecer. Como hoje também não tem que se entristecer quando alguém morre, né? Morreu o nosso amigo aí. Pronto, está no céu, acabou. Nós aqui vamos para lá. Eu que tenho que preparar para ir, né? Então eles ficaram perturbados, assim, intimidados. Então o Senhor diz: vocês deveriam se alegrar, porque eu vou para o Pai vai mandar o Espírito Santo. E a igreja começou assim. Tá certo? Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Para João, o maior pecado é a falta de fé. E é o maior pecado hoje também. Nesse período que estamos vivendo, eu quero exortar vocês, né? E a mim também, para não perder a fé. Não percam a fé. Muita coisa pode acontecer ainda. Não percam a fé. Nós temos o Espírito Santo, nós temos Nosso Senhor, nós temos a paz. Ele está dizendo: não percam a fé. Aconteça o que acontecer no mundo, que esses governantes aí mesmo não são de Deus mesmo, não percam a fé. Tá? Bem, pequena palavra sobre a primeira leitura. É o primeiro concílio que houve na Igreja Católica, né? Concílio, como há 70 anos houve outro, no Concílio Vaticano II. Alguém já ouviu falar do Concílio Vaticano II? Levanta o braço. Pois é, esse aqui é o primeiro concílio da igreja, aqui de Atos 15. O que é que eles decidiram? Tinha uma parte da igreja que queria que os cristãos, quando entrassem, se convertessem quase ao judaísmo, seguisse todas as prescrições da lei. E Paulo disse: não, tem que voltar para o judaísmo não, aqui a gente é cristão. Então queria que os cristãos, que quando se convertessem, se circuncidassem. Você sabe o que é circuncisão? Alguém sabe? Circuncisão é uma operação de fimose. Imagine todos os homens fazendo uma operação para ser cristão, né? Mas é o que eles queriam no início da igreja. Esse foi o dilema da igreja. E Paulo se levantou. Paulo sempre tinha a autoridade dele, se colocou contra Pedro. Pedro estava a favor disso, né? E Paulo disse: não, senhor. Aí eles decidiram que para entrar na igreja não precisasse se circuncidar, como até hoje, graças a Deus, né? Bastava não mexer, como ele fala aqui, nas carnes sacrificadas aos ídolos. Seria, o que seria essa carne sacrificada? Hoje seria galinha de macumba, né? Toque não. Deixa as galinhas de macumba por lá. Se o creme de galinha vier da macumba, pode jogar fora. Tá vindo da macumba, é? Eu mando te prender, viu? Ah, hoje não tem não. Então mandou tirar as carnes sacrificadas aos ídolos, o sangue, porque na lei deles eles não queriam comer com sangue, mas hoje em dia hoje não tem nem validade isso. Das carnes de animais sufocados também aos ídolos, e das uniões ilegítimas, ou seja,
Naquela época havia matrimônio de tio com sobrinho, pai com filha, mãe com filho, então tudo isso ficou proibido na igreja. Mas circuncisão, não. E a segunda leitura do Apocalipse é uma leitura muito bonita, você vai ler em casa, sobre a ressurreição. A cidade santa, né? Uma montanha grande e alta. Cidade santa, a Nova Jerusalém é a igreja católica. Essa aqui é a igreja católica que está no céu. Com Maria, imagina aí, Maria, todos os santos, né? A gente morando lá. Então vamos lutar para a gente chegar nessa cidade santa. E vamos lutar, manter a fé. E também viver os sacramentos, irmãos. Não dá para manter a fé sem um sacramento, né? Principalmente a confissão e a comunhão. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada vossa Mãe Maria Santíssima.